Então fala você ligado aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. É muito importante e de graça a sua inscrição. Tem muita gente assistindo o vídeo aqui, gente, e acaba esquecendo de se inscrever e tal. Aqui um botãozinho vermelho aqui embaixo. Se inscreve aí, deixe seu like também. Primeiro se inscreve, inscreva-se, depois deixa o like, beleza? Vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Hoje tem jogo, tem transmissão aqui do canal, daqui a pouco embarco, tá? No primeiro voo para Belo Horizonte, onde transmito o jogo entre América Mineiro e Vasco, aqui no canal, junto com você, apoio total, recorde de audiência, se Deus quiser, vamos com tudo, para cima do América Mineiro lá dentro. 1-0 hoje é goleada, o importante hoje é sair da zona da confusão, sair da zona de rebaixamento e ponto, né? Assim que eu, Eduardo, penso no jogo de hoje contra a equipe do América Mineiro, vou repetir aqui, no Independência, em Minas Gerais, um jogo muito difícil, temos que respeitar sempre os nossos adversários e tudo mais, tá certo? O que mais me preocupa hoje, e é evidente, eu não vou deixar nunca de falar sobre isso, nunca, é a arbitragem, né? Hoje o árbitro de campo é o Ramon Abad Abel, né? Que apitou o jogo do Vasco, se envolveu em polêmica, mas enfim, eu li um comentário aqui, infelizmente, e digo isso com tristeza, porque isso faz parte do futebol brasileiro, né? Ontem no jogo do São Paulo contra o Flamengo, teve um pênalti lá em cima do Luciano e o juiz deixou passar batido. O VAR não chamou, falou pro Luciano levantar. Então, assim, essa é a arbitragem brasileira. Essa é a arbitragem brasileira. Né? Se fosse ao contrário, ontem aquele pênalti, iam puxar a câmera de lá, câmera de cá, câmera do alto, câmera do fundo da terra, mas iam achar um jeito de dar um pênalti pro Flamengo. Sabemos disso e eles também sabem disso. Né? Essa é a dura realidade do futebol brasileiro. Mas enfim, não temos nada a ver com isso. Nosso assunto é Vasco, a nossa prioridade hoje é sair da zona de rebaixamento, mas a arbitragem ela influencia muito nos resultados. Infelizmente, essa é a realidade. Sofremos com isso dentro de uma temporada inteira, durante anos, na realidade, né, gente? Então, assim, hoje, quando a bola rolar, que o Vasco, né, continue inspirado, entrosamento, força total, foco total nesse jogo. É um jogo perigoso, a torcida do Vasco vai ser maioria, né? O jogo é em Minas, Eduardo. A torcida do Vasco é gigante, no Brasil inteiro não tem jeito. Não adianta ficar querendo fazer videozinho na TV, na internet. Não adianta. Com outras equipes, né? Tentando mostrar outras equipes. Mostra a torcida do Vasco. Não queiram comparar outras torcidas com a torcida do Vasco. Tá? Então, o Vasco realmente é uma paixão. É um clube que a torcida escolheu para amar, uma torcida escolheu para cuidar. Essa é a torcida do Vasco da Gama, o nosso amado Vasco da Gama, não tem jeito. Bom, falando sobre o jogo, gente, é evidente que o América Mineiro chega pressionado para esse jogo. Né? É um time que vem de derrota, né? Não vence no Campeonato Brasileiro alguns jogos. E o Vasco realmente vai precisar, né? Também, é claro, está jogando lá, de inspiração, transpiração também. Mas é evidente que o Vasco chega, vamos jogar limpo aqui, como favorito para o jogo. E isso é perigoso, tem que ter cuidado. Né? Porque o adversário ele vem com atenção redobrada, vontade redobrada. Claro que a ansiedade deles podem fazer com que o Vasco saia na frente, fazer com que o Vasco, enfim, tenha uma facilidade maior dentro do jogo. Por quê? O time de lá está nervoso, o time está na zona de rebaixamento também, mas não com a possibilidade de sair como o Vasco está. E tem isso tudo, né? Essa pressão toda para cima do nosso adversário. O Vasco e o Ramon Dias, eu tenho certeza que vai saber usar isso a nosso favor, tá certo? Lembrando, dito isso, o Vasco tem alguns reforços, tá? Alguns desfalques, desculpa. E ontem o Vasco falou sobre a questão, né? O boletim médico de cada jogador. Capasso continua em tratamento na região lombar, né? Ele sentiu, tá machucado, então tá fora do jogo. O Robson Bambu segue em tratamento na região adutora da coxa esquerda, também tá fora do jogo. Eric Marcos e Gabriel Dias seguem fazendo exercícios de transição, né? Os jogadores estão voltando aí, enfim, de contusão. Eu vou falar também os relacionados para o jogo de hoje. O Vasco relacionou hoje os seguintes jogadores para a partida de hoje à noite: Alex Teixeira, Figueiredo, Gabriel Peck, Ivan, Jair, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Marlon Gomes, Matheus Carvalho, Medel, Paulinho, Paulo Henrique, Paier,
Praxedes, Puma Rodrigues, Rossi, Sebastião Ferreira, Serginho, Verrete, Zé Gabriel e Zé Vitor. Né? Então, assim, é realmente um elenco com opções no banco de reservas. Hoje o Vasco vai inteiro para o jogo contra a equipe do já falar Coritiba, né? Que seja igual, né? Que seja igual aquele jogo contra o Coritiba. Mas é o América Mineiro, tá certo? Então vamos ficar atento e ligado. Eu quero falar as prováveis escalações, até pra gente debater aqui, temos outros assuntos depois e tal. Olha, gente, o provável América, que é o mandante hoje, que é quem manda hoje na partida, né? América Mineiro. Matheus no gol, Daniel Borges na lateral, zaga Ricardo Silva e Maidana, lateral esquerdo é o Marlon. E meio campo, né? Breno, Martini, Juninho e Rodriguinho. No ataque, Felipe Azevedo e Mastriani. O técnico da equipe do América é o Fabian Bustos. Então, assim, já a equipe do Vasco, vou contar para você aqui também, já dá para ensaiar a escalação, né? Léo Jardim, Puma Rodrigues, Medel, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Paier, Rossi e Verrete, técnico Ramon Dias. Aí é que eu entro, né? Entra aquela questão, falo, pô, peraí, o Vasco hoje tem um time bem montado e com opções no banco de reservas. Quando você olha para o banco do Vasco aqui, você vê vários jogadores que podem entrar e ajudar, né? O Sebastião pode ajudar, deixa eu ver aqui, cara, Serginho pode ajudar sim, Paulo Henrique na lateral é um bom lateral, bom reserva, né? Matheus Carvalho está se destacando, Marlon Gomes nem se fala, Gabriel Peck nem se fala. Então, assim, são jogadores que realmente chamam a atenção. Figueiredo, que volta hoje, né? Voltou a ser relacionado pelo técnico Ramon Dias, e isso me chama a atenção. Eu quero que você deixe aqui seus comentários se você está gostando desse time titular, se você apoia esse time titular. Então, assim, o Vasco vai repetir a escalação do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Pela primeira vez. O técnico Ramon Dias e o Vasco no todo, né? Lá atrás com Barbieri não conseguiu e agora também não estava conseguindo. Agora não, agora conseguiu repetir. Achou o time ideal, formação ideal, o esquema tático, a equiparação física, o entrosamento, em todos os sentidos. Esse é o Vasco que o torcedor queria. Então isso é muito sério, isso é muito importante. Então hoje, gente, é aquele jogo não é de 6 pontos, não. É de 10 pontos. Uma vitória hoje coloca o Vasco lá para cima. O Vasco pega um elevador, sobe para a 15ª colocação. Aí o próximo jogo, depois, contra a equipe do Santos também, que é muito possível, o Vasco consegue entrar, uma vitória simples contra o Santos, na zona de classificação para a Sul-Americana. Então são jogos decisivos, é evidente que o Vasco em algum momento vai ratear aí mas nesse momento, estou falando do momento, o momento é de uma crescente, de um time que cresce na competição, de um time que evolui dentro do Campeonato Brasileiro. Essa é que é a grande verdade. E aí tem aquele X, né? Ó, vamos entrar em campo, vamos entrar concentrado, vamos vencer o jogo e ponto. Só isso, só isso. Não importa o placar, né? E aí só me preocupo com a arbitragem, só isso. Tirando isso, eu tenho certeza que eu estou falando aqui. Bom jogo o Vasco vai fazer. Um bom jogo o Vasco vai fazer. Um jogo de muita vontade, de muita determinação, com jogadores experientes, não são meninos. E isso, na minha opinião, é maneiro pra caramba. Isso conta e conta muito. Tá certo, torcedor? Então, é essa a ideia, é esse o papo. Mais uma vez, se inscreve aqui embaixo, acompanha o jogo aqui no canal hoje. Acompanha o jogo aqui, transmissão hoje aqui na alta. Vamos com tudo pra cima dos nossos adversários. Se inscreve aqui embaixo. Pega o link do vídeo, manda nos grupos de Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook e tudo mais. Vamos com tudo pra cima do América Mineiro, porque isso aqui é Vasco da Gama. Tamo junto. Saudações vascaínas e Deus abençoe a semana de todos vocês. Vamos com tudo.